Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. E este é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas. Hoje, lá do Instagram. E se você chegou agora aqui nesse canal, considere clicar em se inscrever para você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, mas às vezes tem vídeo outros dias. Assinando as notificações, você não apenas não deixa de perder os vídeos regulares do canal, mas como você fica sabendo se houver outras coisas, lives, vídeos que aparecem aqui de vez em quando. E ao clicar aí no gostei, você ajuda a levar esse vídeo mais longe dentro da própria plataforma do YouTube. Vamos fazer teologia se espalhar aí pela internet. Sem mais delongas, vamos para as perguntas de hoje. Você é anti-woke? Vamos lá, certo sentido técnico eu sou. Eu não sigo o que se chama de cultura woke, né? Que são geralmente as pautas sociais de esquerda. Pautas sociais de esquerda, geralmente são chamadas de cultura woke, então eu não sigo a cultura woke. Agora, o que eu acho triste é que existe uma neurose muito grande de movimentos de direita quando fala-se de cultura woke por dois caminhos. Existe uma cegueira dos próprios problemas culturais de quem não é woke. Você pode ser anti-woke e, mesmo assim, ser uma pessoa terrível, estar longe de Deus e seguir padrões culturais que são anticristo. Vou já dar um exemplo do cinema para te ajudar. E, em segundo lugar, existe um tipo de exagero de percepção do wokeismo aí no mundo. O que eu quero dizer? Deixa eu começar com o exagero e deixa eu passar pra neurose. Eu acho que dá pra dar o mesmo exemplo pra lidar com as duas coisas, se duvidar. Por exemplo, vê a galera da lacração. A galera que tudo tem medo de lacração no cinema, as lacrações. Você não pode ter uma personagem feminina forte, você não pode ter uma personagem feminina, ou então um negro em protagonismo, ou o que é que seja, o pessoal começa a ficar desesperado nas redes sociais. Ai meu Deus, isso é feminismo, por quê? Porque nenhum herói salvou essa mocinha. Ou porque é uma personagem feminina que tá aqui. E, cara, sinceramente, né? Por exemplo, o pessoal vê demônio debaixo da cama demais. Iago, mas há um cenário cultural em Hollywood? Claro que há, meu irmão, mas sempre houve. Hollywood não é a Nova Jerusalém. Os filmes que saem de lá, todos, sem exceção, tem mentira, erro, pecado envolvido ali. Ou você segue a perspectiva de alguns cristãos dos Estados Unidos, que é rejeitar completamente a cultura cinematográfica americana e não assistir filmes. Ou você entende que você está assistindo coisas que sempre serão imiscuídas a algum nível de verdade, pecado, beleza e feiura. Não tem pra onde ir. Se você só conseguir ver pecado e erro naquilo que parece de esquerda, e parecer de esquerda é personagens femininas fortes, negros e posições de protagonismo, ou o que é que seja, isso é bobagem, tá? Isso é frescura demais. O segundo problema, que me deixa meio maluco, é a galera achar que só tem problema nas manifestações culturais de esquerda. Aí o pessoal diz, olha isso aqui, olha o filme da Barbie, isto é um filme de esquerda, anticristão, pau. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você faria a mesma manifestação de ódio ao The Expendables? Os Mercenários, né? É o filme de Brucutu. Você acha que o filme de Brucutu é cosmovisão cristã? Um monte de cara bombado, dando murro na cara, dando tiro e matando gente, não sei o quê. E vingança, e justiça com as próprias mãos, e violência. Isso é cosmovisão cristã? Os Brucutus dos Expendables é mais cristianismo do que Barbie? Porque se você achar que é, você já trocou o cristianismo por uma cultura direitista, por uma cultura conservadora, por uma cultura masculinista. Você ainda não entendeu o que é cristianismo, certo? Não entendeu o que é cristianismo. Sabe, o Velho Oeste. Vamos pegar aí o Western Spaghetti, né? Pega aí o bom, o mal e o feio esse. Pega os filmes do Fellini. Pega o Velho Oeste. Velho Oeste é mais cosmovisão cristã do que, sei lá, me diz aí um filme lacrador aí, o Gabriel Tula. Eu não sei. Um filme que o pessoal acusa de lacrar. Capitã Marvel? Acusam de lacrar Capitã Marvel? Eu não sei. Eu, sinceramente, eu não perco muito meu tempo, não. O filme de homens machões, matando as pessoas com armas e fazendo vingança com as próprias mãos, justiça com as próprias mãos, pegando mulheres fora do casamento, sei lá. Isso é mais cristão do que filmes que agora valorizam questões de libertação feminina, até naquilo que a gente como cristãos rejeita? Claro que não, gente. Esses filmes são todos anticristãos. Olha que loucura. São todos filmes que têm ideais que não representam o cristianismo. Porque o mundo secular não vai representar o cristianismo. O mundo secular vai representar os ideais do mundo secular. Então, como o mundo secular vai representar os ideais do mundo secular, a gente não tem como ficar olhando para o mundo secular e só ver os pecados de um lado do movimento político, do movimento cultural. Os wokes representam o cristianismo? Não. Mas os conservadores também não representam o cristianismo. Porque nós não somos fruto dos movimentos políticos. Nós somos uma outra coisa. Nosso reino não é de direita nem de esquerda. Nosso reino é de cabeça para baixo. É completamente outros valores, diferentes dos valores do mundo. Se você acredita que os valores de direita, da direita secular e dos ambientes culturais conservadores são os valores cristãos, você está dizendo que o reino de Deus é um reino desse mundo. E é representado pelos poderes seculares desse mundo, quando não é. Nós somos uma outra coisa completamente diferente, que claro, às vezes vai se manifestar politicamente de forma parecida com esse ou com aquele movimento. Eu sou um cara de direita, eu sou um cara conservador, eu sou um cara liberal, em um sentido econômico, eu sou tudo isso aí que a maioria de vocês que me seguem aqui são. O problema é essa amálgama profunda entre os ideais culturais do cristianismo com os ideais culturais de uma cultura do momento. Aí você fica neurótico. Então não pode ter uma crítica a uma deturpação do cristianismo em algum lugar, que aí vocês ficam loucos. Teve no The Last of Us, né? The Last of Us teve um episódio
tinha lá uma seita, o cara abria a Bíblia e pregava a Bíblia, usava isso pra criar lá um grupo canibal. Vocês lembram desse episódio? O pessoal ficou, meu Deus! Ai, meu Deus, estão criticando o cristianismo. Ai, meu Deus, estão falando mal da igreja. Não, cara, estão falando mal de um tipo de deturpação do cristianismo que eu também falaria mal, certo? Um cara usar a Bíblia pra dominar as pessoas, pra controlar as pessoas, é altamente possível, porque isso existe à nossa volta hoje, e é altamente criticável. Se eu ficar me defendendo de todas as críticas justas que o outro lado faz contra mim, eu tô dando razão pro outro lado, poxa. O que é que eu preciso? Que eu, que sou conservador de direita, faça as críticas necessárias a mim, que sou conservador de direita. Que eu, que sou cristão, faça as críticas necessárias ao cristianismo, porque assim eu torno o outro lado menos útil e menos relevante. Até no sentido de guerra cultural e política, já que vocês gostam tanto de guerra cultural, é muito mais inteligente eu estar fazendo as críticas ao meu movimento do que apenas o outro lado está fazendo as críticas justas ao próprio movimento. Eu acho que essa cultura anti-woke e tal acaba sendo uma cultura muito ingênua, que cria um espírito de seita, um espírito de ficar trancado no meu próprio grupo e me deixa cego pros problemas que estão à minha volta aí e até em mim mesmo. Eu vou até abrir essa pergunta aqui, ó, pra ninguém dizer que é mentira, ó. Aqui, ó. Cadê a pergunta aqui, ó? Dá o zoom aí, Túlio. O pessoal vai ver a pergunta aí, ó. Or was working with her. Wait. Go back one. What do you say? As camisetas Insider são boas para usar no dia a dia em escritório? São maravilhosas! Estou usando a minha camiseta Insider manga longa, adoro essas mangas longas da Insider. E deixa eu começar aqui, ó, se você tá esperando, a brincadeira de vocês é ver quando é que vai entrar a propaganda da Insider. Deixa eu começar logo cortando aqui, ó, qualquer parada. Mês do consumidor Insider, 15% de desconto no meu cupom, dá pra chegar a 38% de desconto nos produtos Insider. Na Semana do Consumidor Insider, você pode ter finalmente acesso a esta marca feita para o futuro. Insider não é só uma camiseta, a Tech T-Shirt possui uma tecnologia especial que transpira rapidamente o suor, que desamassam sozinhas no corpo. Eu estou lascado porque eu não uso mais nenhuma outra roupa minha, porque quando eu pego a roupa do guarda-roupa e tem que passar, eu não quero mais passar minha roupa, eu pego a Insider, boto no corpo, não dá 10 minutos, a roupa tá, ó, bem ótima pra ser usada. Roupas que evaporam rápido o suor e são ótimas pra você ficar no escritório, pra você andar no parque, pra você ir pra academia, em várias cores, vários tamanhos e até dia 10 de março. Qualquer compra acima de 349 te dá de brinde as Spectrum Low Socks 2.0, que são as meias tecnológicas da Insider. Insider é um investimento de longo prazo porque a cor da roupa não desbota. Eu tenho um monte de roupa preta e tal, que tá tudo fubá, eu não posso pôr pra lavar, que fica fubá. Você fala assim na sua cidade também, fica fubá a roupa? A cor das roupas não sai. O tecido não esgarça. Por serem roupas básicas, não ficam fora de moda. Você paga um valor um pouco mais caro, pagaria numa liquidação de loja por aí, mas eu já vi vários colegas com roupas equivalentes, que a cor saiu, que o tecido ficou folgado, com pouquíssimo tempo de uso. Tenho minhas roupas da Insider já faz bastante tempo e elas continuam iguais, novas. É certamente um investimento que vale a pena e nesse mês do consumidor, os preços estão incomparáveis. Vai no link aqui na descrição e aproveita a sua chance de finalmente entrar na roupa do futuro. Tecnologia Insider pra você aí na descrição. Um dia tiveremos num programa desses de debate teológico? Provavelmente não, porque eu tenho uma visão muito específica sobre debate, tá? Pra mim, debate é discurso formal, é evento com gente, eu faço uma palestra ali, o outro cara faz uma palestra, réplica, tréplica, e assim, pra mim é isso. No dia que me chamarem pro evento, eu já tentei fazer isso algumas vezes, o pessoal fugiu feito umas galinhas, certo? Paulo Cogos, o Conde Buquê, como é que é? Conde não sei o quê, o Carlos Nogué, Caio Fábio, essa galera toda aí que fica me enchendo o saco, chamei, bora, debate formal, pago passagem, vamos lá. Mas se não for assim pra mim, ó, pra mim é bate-boca de quem se impõe mais, tá? Pra mim, assim, ó, tem que ter um mediador. Aí vai lá, fulaninho, o Iago falo meia hora, 30 minutos, dou meu discurso. Fulaninho, meia hora, tal, defende o ponto dele. Iago vai fazer a réplica. Vou lá, falo 15 minutos. Tréplica, fala 15 minutos. Tréplica, fala a tréplica do Iago. Eu vou lá, falo, sei lá, 10 minutinhos. O outro lá, tal, mais 10 minutinhos. Fez isso? Senta na mesa, perguntas do povo. E a gente vai interagindo e conversando ali mais uma hora, sei lá. Evento longo, bem feito, organizado, moderador. Aí, meu irmão, aí eu debato com todo mundo. Aí, se for um tema do meu interesse, obviamente, um tema que eu sei desenvolver, que eu sei ensinar, seja a validade do cristianismo, seja sola escritura, né, o que você... Cara, aí é maravilhoso, porque isso
é produção de conhecimento. Isso é produção de conhecimento para edificação de quem nos está ouvindo. Jogar dois caras num podcast desse pra... Discute aí, cara, aí não tem nenhum cabimento. Se é uma conversa de compadres, quando eu sentei com o Pirula, por exemplo, falar sobre fé e ciência, é outra coisa, é um bate-papo. Não debate, é um bate-papo ali de boa, ninguém tá tentando convencer demais ninguém, ou ninguém tá tentando vencer os argumentos do outro. Cada um estabelece o seu ponto ali com tranquilidade, pergunta coisas, concede alguma verdade pro outro lado também. É outro tipo de conversa, tá? Debate é outra coisa e eu só consigo me enxergar num ambiente como esse, um debate formal, organizado, porque pra mim isso gera conhecimento e informação pras pessoas. Senão vai ser Nando Moura e Paulo Cogos falando sobre o pirata. E aí é isso. Então o Nando Moura com o Nicolas falando inglês lá no Inteligência Limitada. Isso que você fala. Yeah, do you want to talk in English now? Let's speak in English. Okay, let's go to debate in English, so. Okay, We can make it. we can Because make my it. English, you said that is very bad, so let's make it. É isso que vocês querem que eu faça? É esse tipo de ambiente que vocês querem que eu me coloque? Eu acho que isso não é muito útil pro reino de Deus, não, tá? Nem pra geração de conhecimento de quem tá tentando aprender alguma coisa. Mas se tiver um negócio formal arrumadinho, gostaria de participar de alguns mais. Eu já participei, mas faz muito tempo e nada disso tá no YouTube. Nada disso foi filmado ou gravado. Já participei de alguns debates assim. Tem um sobre missão integral, que é mais ou menos desse formato, tá por aí na internet. Participei de alguns sobre missão integral, é verdade. Todos que eu participei assim foi sobre missão integral. E se Pôncio Pilatos tivesse inocentado Jesus, como seria a propiciação? Macho, se vaca voasse, chovia leite. A gente, mas se tivesse, não foi. Então vamos preocupar com o que foi? Porque o que foi já dá muito trabalho já. É normal uma cobrança de santidade a mais por ser do ministério de louvor? Perguntinha engraçada. É normal que lideranças precisem ser aquilo que todo cristão deveria ser, mas que nem todo cristão é. Se você é um líder na igreja, você tá na posição de influência, tá na posição de modelo, as pessoas estão olhando pra você. É normal que seja cobrado que você tenha um tipo de comportamento exemplar. O comportamento que todo cristão deveria estar tendo na sua vida. Não um tipo de santidade diferente daquela que é cobrada na escritura, mas a mesma santidade que a gente encontra ser cobrada na escritura, mas que infelizmente nem todo cristão é apto para estar ali. Por isso que quando a Bíblia fala de pastores, de diáconos, de diaconisas, a escritura fala que são pessoas que têm determinado comportamento, que é obrigado que eles tenham, precisam ser aptos para o ministério. Se eles não têm aquele comportamento específico, não deveriam estar em posição de liderança. Pastor, o que fazer quando não se sente mais vontade de ler, orar e ir para os cultos? Fazer tudo isso sem ter vontade. A gente superestima as nossas vontades, trata a nossa vontade como se fosse mais importante do que realmente é, certo? Nossas vontades importam muito pouco comparado com aquilo que a gente precisa estar fazendo. Mas a gente tem que educar e trabalhar as nossas vontades. Então, não tenho vontade de orar, vou orar. E vou pedir para ter vontade. Não tenho vontade de ler a Bíblia? Vou ler para que isso desenvolva a minha vontade. Não tenho vontade de ir pro culto? Vou pro culto e nos cultos vou trabalhar para que isso eduque e transforme aquilo que eu quero e vou olhar pro meu coração para entender o que é que tá tirando de mim a vontade de participar da vida do reino de Deus. Conselho para quem quer produzir obras teológicas. Vou dar um conselho de ouro aqui, tá? Que eu demorei um tempo para chegar a essa conclusão, mas eu acho que é a melhor dica que eu posso dar no momento. Se quer produzir obras teológicas, produza pequenos materiais para a sua comunidade, certo? Vamos começar aqui. Produza pequenos materiais para a sua comunidade. Então produza material para o encontro de homens, materiais, se você for mulher, para o encontro de mulheres, materiais para os encontros de jovens, seja resumos de livros, sejam materiais de estudo, sejam apostilas. Olha para a tua comunidade local, começa a produzir material para a tua igreja. Se esse material for muito bem aceito, muito bem visto, fizer muito sentido, você pode começar a disponibilizar isso devagarzinho em algum lugar na internet, para os seus amigos, colegas. Você pode começar a levar esse conteúdo para além de você mesmo. Isso tendo uma boa aceitação, talvez seja o caminho de uma publicação. Você escrever mais alguma coisa, escrever algo um pouco mais robusto para então ser publicado. Para mim, hoje, o caminho que eu seguiria se eu começasse hoje a querer escrever seria: vou produzir material para minha própria igreja, isso indo bem, vou produzir material para a internet, isso indo bem, vou produzir material para publicação. Eu acho que esse é o melhor caminho se você está interessado em publicar material teológico para além da sua própria comunidade local, mas sem queimar as etapas necessárias de educação, de aperfeiçoamento, até para você não se frustrar publicando alguma coisa que não vai vender bem, aí você não é mais publicado por ninguém. Infelizmente isso acontece muito. Ou então de ficar levando porta na cara de editora aí com muita frequência e acabar ficando frustrado no processo também, porque ser publicado é caro, é difícil, não remunera muito bem. O ideal é você trabalhar produzindo material para sua própria comunidade. Você edifica a sua igreja, a igreja que Deus te deu para edificar num primeiro momento. E sempre falta muito isso. Imagina, se você tiver as pessoas dedicando suas capacidades teológicas para a sua própria igreja no nível do que dedicaria na internet ou em editoras. Isso é uma coisa fora de série. Eu tenho, por exemplo, na minha igreja, a Renata Veras. A Renata Veras é a nossa diaconisa de mulheres, ela é líder do Ministério de Mulheres, e ela produz para a igreja materiais que poderiam estar sendo publicados por qualquer editora por aí, coisa que seria, editores estariam se estapeando para publicar. Ela escreve, prepara, imprime, as irmãs imprimem lá, e é livro que são usados para serem estudados no Ministério de Mulheres da igreja. Se a Renata Veras criasse um desses grupos de internet de
feminilidade bíblica, não sei o quê, me pague tanto por mês pra fazer parte da minha incrível comunidade de mulheres incríveis. Ela tava rica, tá? Ela tava tranquilamente rica. Mas ela não faz isso. Ela dedica o tempo dela e o serviço dela à produção de conteúdo pras mulheres da comunidade. O Ministério de Mulheres da Maranhão é um negócio fora de série por causa do trabalho da Renata, porque ela decidiu dar do esforço dela pra igreja. Só que muitas vezes a gente não quer fazer isso, né? Nós queremos usar os nossos recursos e as nossas capacidades pra tentar ficar famoso na internet ou pra tentar vender muito livro pra poder estar pregando em conferência ou ganhando dinheiro ou o que é que seja, né? Não que isso seja errado ou desonesto. Eu faço isso, eu publico livro, eu publico coisas na internet, você tá me vendo falar aqui na internet, mas eu lhe garanto que isso é um ministério muito menos acessível pras pessoas do que você tá trabalhando com vigor para sua própria igreja. A ideia de você ter alguém trabalhando para sua própria comunidade é muito mais vantajoso para o reino de Deus do que tá tentando fazer coisas aí para quem quer que seja pela internet. Indico que você foque na sua própria comunidade local. Como um pastor deve proceder diante de um membro a favor do aborto e ideologia de gênero? Dentro do ambiente religioso, existe determinado nível de liberdade política, certo? Por quê? Porque nós somos pessoas unidas em torno de Cristo Jesus e da obra de Cristo Jesus e da palavra de Deus. Então, nós não somos um partido. O que nos une não são as preferências políticas e ideológicas. O que nos une é sermos servos de Cristo Jesus, que seguem Cristo Jesus e se submetem a Cristo Jesus. Isso significa que, em muitas coisas que Cristo Jesus não falou a respeito, e cujas aplicabilidades da Escritura não falam diretamente, a gente tem determinado grau de liberdade nas nossas crenças e nas nossas práticas. Então, por exemplo, o que é que um cristão precisa pensar sobre a dolarização do petróleo? Você pode ter suas opiniões, mas existe uma série de liberdades aí. Ou o que é que um cristão deve pensar sobre monarquia? Ou o que é que um cristão deve pensar sobre o melhor modelo de votação, se é eletrônico ou em papel? Em tese, você não tem absolutamente nada na Escritura que defina quais são as suas crenças acerca de uma série de valores e de ideias econômicas. Muitas ideias econômicas e políticas vão ser apreendidas da existência, da natureza, da ordem do fato. E a gente vai olhar para essas coisas, interpretar essas coisas, claro que nunca de forma neutra, sempre a partir da palavra de Deus, mas existe um certo grau de liberdade no que arremete a muitas coisas. Existe aquilo onde há uma liberdade quase que absoluta dentro da igreja e que você vai aceitar pessoas das visões mais diferentes, mais opostas. Algumas coisas vão se aproximando um pouco mais da ordem da lei, daquilo que a Escritura estabelece e diz que é certo e que é errado. Outras coisas vão estar diretamente relacionadas com o que diz a palavra de Deus. Quando a gente fala sobre pautas políticas e antropológicas que envolvem aborto e perspectiva de gênero, a gente está lidando diretamente com questões que a palavra de Deus fala a respeito. Não são aplicações, não são especulações, não são desenvolvimentos, é algo que a Escritura fala com clareza. Primeiro, a Escritura fala com clareza que o feto, desde sua concepção, é um ser humano, é um ser vivo que nós tratamos como tal. Ao longo da história do mundo, por muito tempo, crianças, quando eram nascidas, não valiam nada. Crianças eram rejeitadas e jogadas no alto de monturo de lixo flamejante no Império Romano, por exemplo. Foi o cristianismo quem fez com que o bebê tivesse vida e valor diante dos ideais greco-romanos, quando isso ainda não existia. Tem até um texto famoso, que é a Epístola a Diogneto. É certamente meu documento do cristianismo primitivo favorito, em que alguém escrevendo esse Diogneto, falando sobre os cristãos, diz: eles se casam, como todo mundo, e têm filhos, mas não destroem a sua prole. Isso era um distintivo dos cristãos no período primitivo. Ora, talvez o primeiro grande documento que protegia crianças no mundo antigo foi o Código de Justiniano, onde o aborto era equiparado a assassinato. Tem um livro de um cara chamado George Grant, Third Time Around. É esse o título? Acho que é esse o título. Ele vai argumentar que antes do crescimento do cristianismo no mundo europeu, antes da influência cristã medieval, o aborto, o infanticídio, o desamparo infantil, o abandono de crianças fazia parte da vida cotidiana da Europa. Esse novo e notável consenso a favor da vida foi fruto da influência do cristianismo. Ora, pensa nos cemitérios que ficavam perto dos templos de Baal e de Astarote no mundo antigo, onde havia cemitérios cheios de crianças que eram sacrificadas em nome desses deuses. A ideia de você assassinar conscientemente uma criança a um deus faz parte do mundo romano antigo. Foi o cristianismo quem mudou essa realidade, dando valor à vida infantil, porque isso vem diretamente das nossas compreensões da palavra de Deus. Então, por que é que nós somos contra o aborto? Porque nós cremos na Escritura num primeiro momento. Agora, se nós não tivéssemos a Escritura, o simples ideal de humanidade já nos deveria levar, não é, a esse tipo de compreensão. Quando a gente fala sobre gênero, estamos falando a mesma coisa. Acreditamos que nós temos uma sexualidade biológica e que nós deveríamos nos manifestar psicologicamente a favor da sexualidade biológica. Que manifestar-se psicologicamente de uma forma distinta da nossa sexualidade biológica não representa o padrão de Deus para a humanidade. Por isso que nós não promovemos os ideais e as perspectivas de gênero. Por mais que nós acreditemos, claro, que pessoas que se identificam como trans, como qualquer uma das correntes LGBTQIA+, que se dá na cultura de hoje, devem ser amadas, cuidadas, respeitadas. Ninguém está dizendo a violência, o que é que seja. São pessoas que devem ser tratadas como seres humanos, que são conscientes de suas escolhas
e de suas autopercepções, mas dentro das correntes cristãs tradicionais, que é a minha corrente cristã, nós temos uma abordagem antropológica que não aceita as antropologias mais modernas com relação à percepção sexual da humanidade. Então, como é que uma igreja lida com isso? Como é que um pastor lida com um membro assim? Bom, você não está falando diretamente de uma questão política, não é? Que tem certo grau de liberdade. Você está lidando com uma questão que vai diretamente em oposição a ideais muito claros do que é o cristianismo tradicional. E por isso, a igreja teria toda a autoridade possível para lidar com esse irmão, pastorear esse irmão, corrigir esse irmão, lidar com os ideais políticos e sociais desse irmão, ao ponto de que se ele não rejeitar os próprios ideais, de ser o quê? Pró-aborto, ou alguma coisa assim, ele certamente não vai ser mais membro daquela própria comunidade. Ele vai ser excluído da comunidade porque ele não vai estar submisso aos ideais cristãos que regem qualquer igreja que seja tradicional. Por que a poligamia não é expressamente condenada na Escritura? Porque a Escritura não condena expressamente tudo que existe no mundo, tá? Tudo que existe de pecado e de erro. A Escritura também apresenta propositivamente como as coisas devem ser, nem sempre descrevendo as coisas como erradas. Então, quando Deus cria Adão e Eva como um casal só, quando a noiva é uma só e Cristo é um só como noivo e noiva, quando é estabelecida a ideia de que um homem e uma mulher se unem num só casamento, quando todos os ideais de poligamia do Antigo Testamento nascem nos filhos dos homens, não nos filhos de Deus, na descendência de Caim, não na descendência de Sete, em uma cidade que foi fundada para ser uma cidade anti-Deus, você tem muitos indicativos que, na verdade, a poligamia foi tolerada no Antigo Testamento, mas não era aprovada por Deus de forma nenhuma. Iago, mas o Antigo Testamento gerenciava a poligamia. Sim, porque o Antigo Testamento gerenciava também atos que não eram corretos e bons, gerenciava também escravidão, por exemplo. Por isso que o livro de Hebreus vai dizer que a antiga aliança era uma aliança da carne, era uma aliança humana, era uma aliança que Deus fez com os homens que estão debaixo de um contexto de pecaminosidade também. Não era a nova aliança que representa o padrão absoluto e total de Deus para o seu povo no Novo Testamento. Então você não pode se basear por aquilo que é gerenciado no Antigo Testamento para dizer qual é o padrão maior da moral de Deus para o mundo. Nós precisamos de uma nova aliança por isso, porque a antiga aliança não era o suficiente. Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, então não deixe de se inscrever no canal, assinar as notificações para você estar com a gente sempre que houver vídeo novo. Não perde as oportunidades do mês do Consumidor Insider no link que tá aí na descrição. Os preços certamente estão fora de série. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.